Uma das perguntas recorrentes que mais acontecem aqui no canal é o seguinte: como é que tu indica livros? E esse talvez seja o grande mistério que circunda o BookTube. Como indicar livros, como fugir do óbvio, como tentar entregar alguma coisa para mais determinados tipos de pessoas que aparecem no canal. Às vezes a gente nunca sabe bem ao certo como começar, mas a gente vai indicando e vai indo tateando esse negócio. Bom, eu comecei minha vida de indicações lá nos 1995, quando eu trabalhei numa locadora. Então, eu uso basicamente o mesmo processo. Eu procuro tentar entender quando a pessoa me pede alguma indicação, quando me pede alguma coisa muito específica, principalmente nos grupos de conversa de WhatsApp, que livro que tu me indica? E quando parte por esse princípio, eu normalmente devolvo com uma pergunta: que tipo de filme que tu gosta? Porque através desse gosto específico, que a pessoa só qual o tipo de filme que tu mais gosta, tu consegue começar a determinar qual é o tipo de leitor que esse cara pode ser. Porque bem ou mal, querendo ou não, a literatura é basicamente uma forma de entretenimento, uma forma de adquirir conhecimento, mas também é uma maneira de tu se correlacionar com uma história. E os filmes fazem esse processo. E é exatamente por esse motivo que, a partir de agora, eu vou abrir uma nova série de vídeos que eu vou fazer. Se você gosta disso, leia isso. Então eu comecei com algumas coisas aqui. Alguns vão ser um pouco mais óbvios, outros vão abrir séries, outros vão abrir sagas, mas com relação ao tipo de filme que você gosta. Então eu começo perguntando o tipo de filme que tu gosta, e a partir dali eu faço duas indicações de por que eu tô fazendo isso. Algumas delas vão ter, acho que a grande maioria das 5 categorias que eu escolhi aqui vão estar correlacionadas com resenhas de livros que eu já falei sobre o assunto, e a gente vai conversando sobre o assunto. Bom, gente, então vamos começar o nosso vídeo da seguinte maneira. Se você gosta de filmes de fantasia, você pode tranquilamente começar a ler The Witcher. É, isso aí mesmo. Esse aqui é o primeiro livro da saga, tá? Esse aqui eu já li também. Então, a saga inteira nós temos o The Witcher, O Último Desejo. Eu tô com a coleção aqui do lado e eu vou mostrar pra vocês, ok? O próximo é A Espada do Destino, que eu também já li, ok? Aí nós temos aqui esse aqui, que é o terceiro, Sangue dos Elfos, certo? Que é o terceiro da saga. Depois nós vamos para o quarto, que é o Tempo de Desprezo. Esse aqui é o quarto livro da série. Aí nós vamos para o quinto livro da série, que é O Batismo de Fogo, certo? Optei por pegar todas essas aqui dessa coleção. Tem vários modelos dessa coleção, mas eu optei por pegar essa coleção aqui, que é a coleção que tem o Geralt do jogo, né? Sabe, né? O jogo The Witcher 3. O próximo, então, é A Torre da Andorinha. E aí nós temos depois A Senhora do Lago, que esse aqui, então, é o sétimo. E o último, fechando, então, que é o Tempo de Tempestade. Esse aqui fecha a saga, ok? Mas eu sugiro esse aqui, que é o primeiro, ok? Então começa por esse aqui, porque esse aqui é um livro de contos que vai te ambientar a escrita do autor, vai te ambientar os personagens e vai correlacionar com histórias que tu já conhece. Tanto o primeiro livro quanto o segundo são excelentes nesse sentido, tá? O segundo, então, agora tá no fim da pilha aqui, mas eu vou pegar ele igual, que é o Espada do Destino, que é esse aqui, tá? Então, esses dois aqui são livros que eles são excelentes entre si, eles funcionam muito bem e eles vão contextualizando todo o universo onde o Geralt vive, que é o nosso personagem, a princípio o nosso personagem principal, né? O personagem que nos guia. Nós vemos muito através da visão do Geralt. Então as falas que o Geralt tem, a forma como ele vai contando essa história toda, tudo isso é muito interessante. As adaptações da Netflix que tiveram, a primeira temporada é excelente, tá? Ela adapta arcos desse aqui e um pouco do arco já que vai começando na Caçada Selvagem. Até eu sei disso porque muito disso aparece dentro do jogo do Witcher 3, tá? Mas a primeira temporada é muito boa, a segunda já perdi completamente o interesse, porque já começaram com certas mudanças, e exatamente por esse motivo que o Henry Cavill saiu da série, porque ela fugiu do material original, tá? O material original disso aqui é muito bom, gente. Eu tenho que voltar a ler essa saga, mas eu tinha dado um tempo até em outra, né? Fui entrando em outras leituras e acabei fugindo um pouco. Mas a saga The Witcher é excelente nesse sentido. Ela é uma excelente porta de entrada para o universo fantástico. Se você nunca leu nada de fantasia e tem interesse, o primeiro livro, que é esse aqui, O Último Desejo, é muito bom nesse sentido, porque a escrita te leva a isso. Então, se você gosta de filmes de fantasia, você pode começar pelo The Witcher, O Último Desejo. Mas se você quer um universo um pouco menor, outra vez um universo que você já tenha tido alguma correlação, principalmente por causa dos filmes, eu sugiro o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é um livro curto,
fácil de ler, mas que ele abre porta para um universo inteiro, uma série de livros sensacional, que muita gente não tem sugerido, vocês sabem por quê, né? Em função de problemas com a autora, mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. O negócio é sugerir os livros. Então a gente tem o primeiro livro, que é o Pedra Filosofal, o segundo, que é o Câmara Secreta, certo? O terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban, esse aqui é o meu preferido. O quarto, que é o Cálice de Fogo, tá? Todos eles nessa roupagem aqui. O quinto, que é a Ordem da Fênix, tá? O sexto, que é o Enigma do Príncipe. E o sétimo, então, é As Relíquias da Morte. Desses aqui, eu tenho resenha aqui embaixo do primeiro ao quinto. Parece jogo de bicho, né? Do primeiro ao quinto. Mas esse aqui, todos eu tenho resenha dos livros, tá? Então, do primeiro ao quinto livro, todos têm resenha. Então, que seriam essa pilha aqui. Se vocês têm curiosidade, todos esses aqui já estão resenhados, tá? Eu vou resenhar, eu vou ler e resenhar os outros dois que faltam da série, até pra eu terminar a leitura. Mas assim, o Harry Potter, pra mim, é um daqueles livros atemporais, tá? Por mais que as pessoas tendem a falar mal, a reclamar e tal, a J.K. conseguiu criar uma série de livros que ela abre porta para leitor, ela fascina leitores mais velhos. Quem teve contato com isso já leu, releu e leu várias vezes o Harry Potter. E não tem como não gostar dos personagens em si, não tem como tu não te afeiçoar a forma como aqueles personagens vão sendo desenvolvidos. Então, no primeiro livro, que é esse aqui que eu tô sugerindo para vocês, que abre essa saga, ela é um pouco mais singela. Ela começa o processo de ambientação, ela vai te colocando dentro da vida dos personagens e vai mostrando quem eles são. A pegada do filme foi muito mais infantil do que necessariamente é o livro, tá? O livro não é infantil. Ele é um livro infanto-juvenil, vamos dizer assim. Toda uma contextualização, um universo de magias e tal. Então, dentro do contexto que a gente vive hoje, dessa falta de criatividade que se tem, e principalmente no universo fantástico, que se copia muita coisa que já foi feita, Harry Potter e a Pedra Filosofal seria uma excelente porta de entrada. Se você nunca leu nada de fantasia, mas gosta dos filmes de fantasia, seria uma excelente porta de entrada, ok? Então, sugeridos duas sagas para vocês aqui, tá? A saga The Witcher e a saga Harry Potter. Vamos pro segundo gênero. Então, o segundo gênero é o suspense. Se você gosta de filmes de suspense, vou sugerir para vocês aqui uma trilogia e um livro solo, tá? O primeiro que eu sugiro é um que eu tenho resenha há pouco tempo no canal, que é esse aqui, Cabo do Medo, tá? Do John D. MacDonald. Com esse livro aqui, vocês vão ter a real noção do que é as adaptações cinematográficas, duas delas para o cinema e agora a série com Javier Bardem na Apple TV, que eu também estou assistindo, vou pro quarto episódio agora. Estou vendo aos poucos, para não pegar muita raiva. E aí nós temos a escrita do John MacDonald, tá? Toda vez que tu acessa um material original, que é esse o caso aqui, a gente tem aquele processo de comparação, é inevitável a gente comparar. E aqui nós temos uma forma de comparação onde chega a ficar gritante as diferenças que são mostradas na tela e as diferenças que são feitas no livro, tá? O livro conta uma história de um casal com 3 filhos se protegendo de uma ameaça, e essa ameaça paira o livro inteiro. E as adaptações cinematográficas, pelo menos a que eu vi do Robert De Niro de 91, e agora, durante o processo vendo a série, ela se afasta completamente dos personagens que foram criados pelo MacDonald. E isso talvez seja, para mim, o maior problema da literatura com relação ao cinema e às séries de TV. Acho que o processo criativo tem que ser liberado sempre. O problema é que nós que lemos uma obra, ou que a gente chega a esse material original, a gente acaba fazendo esse processo comparativo e percebe que personagens que antes tu gostou muito, eles fogem muito. Então aqui é um exemplo dentro do gênero suspense, onde eles se afastam dos personagens. Porém, eu tenho aqui a segunda sugestão, então, que seria a trilogia, que é a trilogia do Thomas Harris, do Silêncio dos Inocentes, tá? Então nós temos o primeiro livro, que é o Dragão Vermelho, certo? O segundo livro, que é o Silêncio dos Inocentes, ok? Que eu terminei de ler ele na semana passada. E o terceiro livro, que é o Hannibal, ok? Então, assim, esse aqui vai ser minha leitura do ano que vem, tá? Ele vai entrar para meus 12 livros do ano que vem, para eu finalizar a trilogia, certo? Porém aqui, nesses 2 livros específicos aqui, esse aqui adaptado já também em 2002 e esse aqui adaptado em 91, nós temos aqui uma perfeição do que seria entre a junção literatura versus cinema, onde a gente consegue chegar muito próximo do que seria o ideal.
desenvolvimento de personagens, a contextualização da história, o plot da trama, como aquilo tudo é desenvolvido, a maneira como o Hannibal Lecter se transformou no personagem que ele se transformou. Então, todas essas nuances que são criadas nos 2 livros da série foram mantidas de maneira muito próxima. Eu vou dizer pra vocês, pra mim, que chega a ser... O Silêncio dos Inocentes chega a ser catársico, porque tu começa a ler ele, parece que tu tá vendo o filme. Existem algumas coisas que foram... algumas gorduras que foram cortadas, algumas situações, alguns personagens que apareceram menos e tal. E até aí tá tudo bem, até porque são mídias diferentes. Mas a forma como anda a trama, a forma como ela se desenvolve, ela é muito próxima da realidade, ela é muito próxima do que seria o ideal. Por isso que eu gosto tanto dessa série, e por isso que pra mim o processo desse aqui, do Silêncio dos Inocentes, foi uma releitura. Porque eu li o Dragão Vermelho e gostei muito, e eu, de novo, tenho as resenhas desse aqui, por exemplo, estão aqui, está linkada aqui embaixo, e aí eu tenho esse aqui, que a resenha vai ser nos próximos dias, né? Eu já vou fazer o processo de gravação, provavelmente logo depois desse vídeo aqui. E aí a gente tem esse aqui, então, que conclui a saga, porque o Silêncio dos Inocentes deixa aberto o final, né? Uma forma, então, que daí no terceiro, então, seria apoteoticamente o final, então, do Hannibal Lecter. Excelente, tá? Muito bom. Então, se você gosta de suspense, eu sugiro, então, ou um livro solo, que seria esse aqui, Cabo do Medo, que também tem resenha, ou a trilogia do Thomas Harris, do Silêncio dos Inocentes. Ah, Rodrigo, tem que começar pelo Dragão Vermelho? Eu recomendo. Até porque é um livro muito bom, que realmente tem que ser recomendado, e ele é muito pouco recomendado. Todos recomendam o Silêncio dos Inocentes, mas ninguém recomenda o Dragão Vermelho. Acho o Dragão Vermelho muito bom. Leia o Dragão Vermelho e veja o filme feito em 2002 com o Edward Norton, como o Will Grant. Achei a interpretação dele excelente, muito boa mesmo, mas você tem que ler esse aqui para poder entender do que eu estou falando, certo? Então, trilogia do Hannibal Lecter, né? Trilogia do Silêncio dos Inocentes, escritas pelo Thomas Harris e Cabo do Medo, é a sugestão para quem gosta de filmes de suspense. Então agora nós vamos para os filmes de ficção histórica. Bom, Rodrigo, mas o que seria um filme de ficção histórica? Se você gosta de filmes como Cruzada, se você gosta de filmes como Gladiador, se você gosta de filmes como Lawrence da Arábia, aqui eu vou dar uma pentalogia e uma trilogia para vocês, como sugestão para a leitura desse estilo. Eles vão se correlacionar com essas sugestões que eu dei para vocês? Não, não vão. São outros tipos de leitura que vão criar histórias diferentes, que vão criar situações diferentes. Porém, elas lembram esse contexto, tá? Então eu vou sugerir, num primeiro momento, a leitura do Santo Guerreiro, do Eduardo Spohr, certo? Que é nacional. Tem resenha aqui também. A resenha do primeiro e do segundo livro estão aqui embaixo, tá? Que esse aqui é o primeiro livro, então, o Roma Invicta. O segundo livro é o Ventos do Norte, então todos esses dois aqui têm resenha. E o terceiro, que falta eu finalizar a leitura dele, é esse aqui, o Império do Leste, certo? Então aqui nós temos a trilogia do Eduardo, certo? Mas para você ler a trilogia, você tem que começar por esse aqui. Né? Ah, Rodrigo, tem que começar por esse aqui? Tem que começar por esse aí. Se programe para ler ele já como uma trilogia. Por quê? Porque ele contextualiza o personagem, cria os backgrounds de história, vai contando a família dele, tudo. Então esse aqui seria uma excelente porta de entrada para quem gosta de filmes de ficção histórica, onde a gente vai ter essa contextualização histórica como pano de fundo e vai contando a vida desse personagem. Aqui a gente acompanha a vida de São Jorge, vista através dos olhos do Eduardo, que fez um processo de pesquisa e aí a partir dali ele foi criando todo esse contexto para poder chegar nessa história aqui que finaliza no terceiro livro. É excelente, tá? Entre esse aqui, o Roma Invicta, e o Ventos do Norte, eu preferi esse aqui. Gostei muito desse aqui, acho a escrita do Eduardo muito boa e realmente ele consegue desenvolver um personagem aqui que tu te apega a ele, certo? Tanto ele quanto a mãe e tal. Tu consegue realmente gostar muito do que é apresentado aqui. O trabalho de capa é muito bonito também, a diagramação dos livros também são muito boas, então foi feito todo um contexto muito bom dos 3 livros. Então aqui nós temos os 3 livros então do Eduardo, certo? Mas, se você quer ir um pouco mais além e já leu o Eduardo, por exemplo, você pode entrar na leitura do Koniguden, que eu li esse ano e foi uma grata surpresa, esse aqui, por isso que eu estou recomendando novamente. Seria O Lobo da Solícia. Eu poderia recomendar outros, poderia recomendar Follett? Poderia, mas estou variando um pouco para que vocês conheçam essa escrita aqui. Quem faz parte dos grupos já está sabendo. Mas como eu falei principalmente desse aqui, num vídeo específico da resenha dele, que vai estar aqui embaixo, eu gosto de mostrar ele em outros vídeos assim, que vão ter um alcance talvez um pouco maior, mas que a gente consiga chegar numa situação. Então aqui nós
encontramos a história do Gengis Khan, ou o Temujin, da tribo dos Borjigin. Cara, que leitura! Me pegou de assalto, algumas pessoas do grupo já leram e realmente adoraram a escrita do Kunigonen. Ela é muito boa mesmo. Cria personagens, cria contextos. Toda a história do Temujin, então do Gengis Khan, ela é contada de uma maneira crível, onde tu consegue te ambientar e as batalhas e tal. Enfim, cara, é uma leitura muito boa, 5 estrelas, excelente leitura de ficção histórica. E ela abre a saga, então, que seria O Lobo das Planícies. O segundo, Os Senhores do Arco, que eu não sei como, eu quero dar um jeito de ler esse aqui esse ano ainda. Tá? O terceiro, que seria Os Ossos da Colina. Esse aqui. O próximo, então, o quarto, que é o Império da Prata. E o quinto, que seria o último livro da série, O Conquistador. Certo? Então aqui nós temos uma pentalogia e uma trilogia para vocês se deliciarem com ficção histórica. Quem lê esse tipo de literatura, quem já está ambientado com as ficções históricas, sabe que os autores tendem a estender os seus textos, estenderem as suas histórias justamente para ir colocando em livros, e em algumas vezes um pouco mais curtos, para que você possa ir degustando essa história. Eu gostei muito do que o Konigoden fez e também gostei muito do que o Eduardo fez. E esse aqui talvez seja, assim, duas sugestões excelentes para você adentrar esses universos. A gente fala muito de ficção histórica aqui, mas muitas vezes fica naquela, mas eu começo por onde? Enfim, eu tenho outras ficções históricas que eu vou fazer vídeo específico falando só sobre ficção histórica, para que vocês possam saber um pouco mais sobre o estilo e que não é só de grandes sagas que se vive, também de histórias um pouco menores. Eu tenho outras resenhas disponíveis no canal sobre ficção histórica, que é um estilo que eu gosto muito. Mas a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Então, se você gosta de filmes, grandes aventuras épicas, fica a dica aí. A trilogia do Santo Guerreiro ou a pentalogia do Konigoden sobre o Gengis Khan. Mas, Rodrigo, eu gosto de ficção científica. Bom, então nós temos ficção científica para vocês também. Primeiro é o seguinte, para que vocês possam adentrar o universo da ficção científica, uma das grandes dificuldades, não digo dificuldades, mas uma das grandes sacadas que eu acredito é você ter uma linguagem mais fácil. Por que uma linguagem mais fácil? Porque a ambientação da ficção científica, a ambientação da forma como ela é criada, a maneira como os autores tendem a fazer a ficção científica, para eles muitas vezes é chover no molhado, porque eles já vivenciam aquilo há muito tempo, já enxergam isso de uma maneira muito clara na cabeça deles, mas para um leitor que está entrando nesse universo, ou que quer saber mais, que gosta muito dos filmes, mas que quer saber um pouco mais sobre isso, eu costumo sugerir sempre 2 autores, que eles fazem, um faz thriller, então ele faz esse thriller, né, de ficção, que ele consegue juntar, correlacionar com o nosso universo e trazer essas situações todas. E pega um outro autor, que é um autor que eu sempre costumo dizer que ao terminar um livro dele, tu te sente mais inteligente. Os dois, na verdade, eu falo isso. Então, o primeiro que eu vou sugerir para vocês, na ficção científica, é o Isaac Asimov com o Cavernas de Aço. Tá? Ele vai abrir uma série com 4 livros. Tá? Ele faz parte de um universo maior que não vem ao caso aqui, não vou entrar nesse mérito. O que eu vou sugerir é que vocês comecem com o Cavernas de Aço. Aí vocês vão ler o Cavernas de Aço e vão se relacionar ao seguinte: poxa, mas eu já vi essa história em algum lugar. Sim, você deve ter visto no filme Eu, Robô, do Will Smith. O que o Will Smith adaptou não é o Eu, Robô, ele adaptou o Cavernas de Aço. Só que eles mudaram o nome para poder correlacionar com as pessoas e ficar um pouco mais, talvez, pagar a conta da história. Mas o que ele adaptou lá é o Cavernas de Aço. Que aqui ele cria uma trama, né? O Asimov cria uma trama detetivesca onde tu tem um assassinato e a partir desse assassinato tu vai seguir os 2 investigadores, um humano e o outro um robô, né? Um humanoide, vamos dizer assim, enfim. Chame como você quiser, à medida que você vai ler o livro você vai entender isso, não quero dar spoiler da história, mas que você precisa fazer essa ambientação. O Asimov aqui consegue criar a sociedade inteira em poucas páginas. Ele cria a sociedade inteira, ele cria o contexto das pessoas, ele fala quem são as pessoas, o que aconteceu, por que aconteceu e de que forma aquilo tudo tomou uma situação. Porque ele disse que qualquer gênero pode ser escrito com teores de ficção científica. E ele conseguiu aqui mais uma vez. Esse livro aqui abre uma saga. Tá? O primeiro é esse aqui, que é o Cavernas de Aço. O segundo, O Sol Desvelado, que eu ainda não li. Tá? Nem o terceiro, nem o quarto. O terceiro, que é o Robôs da Alvorada. Muitos elogiam, dizendo que esse aqui é um dos melhores. Tá? E o último, então, que é o Robôs e Império. Tá? A Aleph lançou essas 4 aqui, esses 4 livros aqui, num box
que vem um robozinho para montar, que eu não montei, tá? Mas ele vocês encontram nesse box aqui ou num box azul. O meu é esse aqui, tá? O primeiro contato que eu tive com Asimov foram outros livros, não foram esses aqui. Eu tive contato com o Homem Bicentenário, eu tive contato com o Robô, eu tive contato com outras histórias que o Asimov criou. E a facilidade com que ele escreve a ficção científica é fantástico. É fantástico. O cara era muito bom mesmo, sabe? Ele tinha uma escrita muito diferente. E aí, dentre os vários livros que eu tenho dele aqui, eu tenho outros livros dele, eu pensei assim, cara, eu vou sugerir uma coisa que as pessoas conseguem se correlacionar. Então, esses livros aqui, inclusive, eles servem para quem gosta de suspense, ou quem gosta de um bom policial, porque é fácil de tu te relacionar com esses personagens. Você já viu essa história em outros lugares, é uma história que ela é muito bem contada, ela tem uma linha narrativa muito bacana, e que você consegue ver isso de uma forma muito tranquila. Então você vai conseguir entender a sociedade que ele está criando, uma sociedade futurística, a sociedade que ele está criando, e aí tu consegue colocar esses dois personagens que têm diversas camadas, diversos... Olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Diversas conversas filosóficas vão acontecendo entre os parceiros, então, enfim. Recomendo o Cavernas de Aço. Porém, se você já leu o Cavernas de Aço, ou se você acha que não, cara, eu vou começar, quero uma outra sugestão para começar com outro. Então eu sugiro Jurassic Park, do Michael Crichton. Ai, Rodrigo, mas ele não é ficção científica. Não, não é, né? Criar dinossauro em... Criar dinossauro no laboratório não é ficção científica, então tá bom, né? Esse aqui deu origem ao filme de 94, que existe uma diferença muito grande entre esse aqui e o filme, tá? Aqui nós temos quase um livro de terror, que é totalmente diferente do que foi pras telas, tá? Não se preocupem, quem fez as duas coisas foi o Crichton. Então você não precisa ficar nervoso, não precisa ficar irritadinho, não precisa ficar chateadinho, porque foi o autor que fez as duas coisas. Ele criou um para os seus leitores e o outro para a grande massa. E ele acertou na tampa, porque os filmes envelheceram bem, tanto é que esse aqui ainda é um dos melhores da saga, mesmo sendo feito em 94. Ele não está datado, a maneira como ele anda, a trama, os personagens, flui muito bem. O livro tem passagens muito mais pesadas. Se fosse adaptado, não faria o sucesso que fez. E aí eu tenho que dar uma palmatória pro Spielberg, porque ele fez um troço, né, palatável para as pessoas comuns realmente assistirem e se apaixonarem pelos dinossauros. E esse aqui foi um livro que mudou a história do cinema. Então, leiam o Jurassic Park. E o Jurassic Park tem uma continuação que seria O Mundo Perdido. Esses dois têm resenha aqui no canal, tá? Inclusive a do Jurassic Park eu pretendo regravar. Mas vamos lá. O Mundo Perdido, pra mim, na verdade, é uma parte que eles fazem parte. Pra mim, seria um livro só desse tamanho, tá? Jurassic Park e o Mundo Perdido, pra mim, é uma coisa só. É como se tu terminasse o Jurassic Park na onde ele termina e tu começasse uma segunda parte alguns anos depois. De tão bem feito que foi a junção dos livros. O filme é uma merda. Eu não gostei do segundo filme. Achei ele bem fraco comparado à história. Mas a forma como o Crichton criou, a maneira como ele deixou andando o livro, enfim, funciona muito bem. Existe uma vírgula com um personagem que aparentemente tinha morrido no primeiro livro, mas o Crichton não tinha ideia de escrever uma continuação. Quem encheu o saco dele foi justamente o Spielberg para se fazer essa continuação, para que ele pudesse filmar então o segundo filme. Não era a intenção dele fazer. E aí tudo certo. Mas realmente, o Mundo Perdido, à medida que ele vai andando, tu vai percebendo que ele é um livro mais aventuresco. Ele traz diversos questionamentos tão bons quanto o primeiro livro. E é o Crichton, né? Então, quem acompanha o canal aqui, se você tá chegando a primeira vez nesse vídeo aqui, sabe que Crichton é um dos queridinhos do canal. Eu sempre vou passar pano pro autor. Mesmo o livro não sendo tão bom, pra esse aí eu passo pano. Saibam disso. Mas, não, às vezes eu passo pano demais até, mas enfim. Leiam Crichton, tá? Leiam Michael Crichton. O que vocês encontrarem dele, vão atrás. Já mandei alguns livros para algumas pessoas, outras pessoas já compraram em função aqui do canal, e todo mundo é unânime. As histórias como Assédio Sexual, enfim, os próprios Jurassic Park, Next, Estado de Medo, tem uma série de livros que o cara é excelente. E é justamente por isso que eu continuo recomendando o Crichton. Porque apesar de ter alguns escorregões, inclusive nesses próprios livros que eu tô citando, eu acho que esses dois aqui não tem escorregão nenhum. Apesar da vírgula que eu falei, não tem escorregão nenhum. São livros que vão justamente onde precisa ir, ok? A última categoria são filmes emocionantes. Ah, Rodrigo, mas o que são filmes emocionantes? Cara, são filmes que têm uma mensagem boa.
São filmes que te trazem alguma coisa. São filmes que conseguem criar uma história, que essa história vai sendo desenvolvida na tela, e à medida que ela é desenvolvida, ela te traz um sentimento bacana. Se você gosta de filmes desse tipo, eu recomendo o menor de todos eles, O Canção de Natal, do Charles Dickens, tá? Não é só sobre o Natal. Não é só sobre o Natal. É sobre família. Esse livro aqui. Ele é o menor de todos os que eu estou sugerindo para vocês, mas o Dickens, sendo Dickens, conseguiu escrever aqui uma ode à família. Então, inclusive porque vai sair agora a adaptação em novembro do filme com o Johnny Depp, né? Que é Ebenezer. Ele vai contar a história justamente desse rapaz aqui, né? Do nosso amiguinho aqui que é mostrado nesse livro. Então eu sugiro, né, que vocês realmente leiam Uma Canção de Natal. Porque eu acho que é um daqueles livros onde a literatura mostra que não precisa de milhares de páginas para escrever uma grande história, mas ainda assim consegue entregar um sentimento muito bacana, tá? Eu quero muito reler ele ainda esse ano, se tudo der certo. Mas se não, em qualquer momento eu pego ele para reler, porque é uma história temporal. Aqui o Dickens conseguiu fazer uma história realmente atemporal. Todo mundo conhece isso aqui, mas poucos conhecem através da escrita do Dickens. A maneira como ele escreveu, porque não se consegue adaptar essa escrita do Dickens. Então, eis aqui um excelente exemplar de um livro curto, que você consegue ler em pouco tempo, mas que ele vai te trazer um sentimento tão bom que você não vai conseguir parar de ler. Então é isso, meu povo. Peguei alguns gêneros, tá? Vou pegar outros gêneros no futuro. Ficou faltando o gênero policial, ficou faltando o romance, ficou faltando uma série de outros gêneros de filmes que eu posso sugerir para vocês, literaturas que se correlacionem. A minha questão é, vocês gostaram desse tipo de vídeo? Porque se vocês gostarem, se derem joinha, se inscreverem no canal e gostaram das minhas sugestões, eu vou trazer outras vezes esse mesmo modelo. Vou transformar ele num quadro que eu venho trazendo. Em algumas vezes venho sugerindo outras coisas, ok? O que eu priorizei aqui? Livros que eu já tinha resenha, livros que as pessoas conhecem e livros que são fáceis portas de entrada para leitores. Essas foram as 3 bases para que eu pudesse criar essa lista, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo em links úteis a possibilidade de se tornar membro colaborador do canal e concorrer a sorteios de livros. Também os links para compras na Amazon, que comprando através desses links você gera uma comissão para o canal e não pagam mais nada por isso. E os canais parceiros do Diego, do Reis e do Andrew, certo? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo.